Tava conversando até com um rapaz que assistiu o programa conosco. Assistiu o programa conosco, não, participou do programa conosco, que é Diego do Sol. É só porque ele colocou um ponto que, segundo ele, é do professor Olavo de Carvalho, que é importante para nós refletirmos a respeito da questão do inferno. Temer o inferno é muito necessário, sem sombra de dúvidas. E é um erro não falar a respeito da existência dele. Até porque você pode morrer a qualquer momento. Então é urgente que você tenha consciência para que não perca sua alma nesse processo. Mas, partindo do princípio que você vai viver um pouco mais de tempo, o Olavo falava uma coisa que era verdadeira. Ele dizia assim: você, quando peca, se alegra ou se entristece? Tristeza. Será? Depende, se você for um pecador, quanto mais que gosta de fazer aquilo. Pense bem, quando você está pecando ali, o Olavo propõe essa reflexão. Você No está ato se de alegrando, pecar, você está se alegrando ou você está se entristecendo? No ato de pecar, você está se Porque alegrando. o que o Olavo vai dizer? Isso é importante. A envoltória da sociedade tem que contribuir, sim, para a nossa formação moral e espiritual. Mas você tem que fazer uma distinção se você está triste porque o seu pecado ofendeu a Deus ou porque se o seu pecado será constrangedor para você diante da sociedade. São coisas distintas. Porque o sujeito que entende que quando peca, ele ofende gravemente a Deus, ele se sente muito mal, de fato, porque ele ofendeu aquele sujeito, aquela entidade que o ama plenamente. Então perceba que são maneiras distintas de você encarar um fato. Não é no sentido de dizer assim, não, o inferno não existe. Mas é só para não cair no engodo de você também gerar um moralismo vazio, que é como se você fosse ser um fiscal da consciência de todo mundo. Não, não é assim que funciona. Não. Né? Não pode ser desse jeito. Por outro lado, você tem que criar uma intimidade profunda com Deus, até mesmo para observar esse detalhezinho bobo. Sim. Porque, ó, o exemplo vem a calhar até de Santo Agostinho. Eu vi uma aula certa feita do Olavo. Eu não sou um leitor da obra do Olavo de Carvalho, mas essa aula em específico eu gostei muito, que é quando ele fala sobre o exame de consciência e cita Santo Agostinho para ratificar. E ele diz assim: Santo Agostinho, se você observar direitinho, ele foi um dos poucos sujeitos que fez uma biografia de si e falou mal de si na biografia. Porque o que é Confissões? Ele não está se exaltando. Ele está descendo o sarrafo na biografia dele. Tanto que o Tarde Te Amei, ó beleza tão pura e verdade, que a gente olha dessa maneira romântica. Não, pessoal, ele está dizendo ali, meu Deus, tarde te amei. É uma dor de sua alma por Isso, não ter amado a Deus a tarde tempo. te amei. Tanto que os santos viviam dizendo isso, né? Tem até um santo que fala especificamente essa frase, eu esqueci o nome dele. Mas ele disse, meu Deus, se eu vivesse mais vidas, que bom seria, porque eu teria mais vidas para sofrer e para entregar em amor a Deus. Né? Então não tem essa coisa assim de dizer, a gente só teme o inferno. Não é só isso não, entendeu? A catequese católica não se resume a esse ponto. Santa Terezinha, Não é o básico, Felipe, É isso. ela tem, nas obras completas dela, no livro A, já na parte das poesias, tem uma parte bem parecida com esse Tarde Te Amei. Ela tá comentando ali, Mateus, faz a poesia em cima de Mateus 8. Aí cita assim, Jesus dizendo, né, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. É um texto que me fez passar uma noite todinha pensando, pô. Que assim, a gente se examina, vamos fazer um exercício agora, a gente se examinando, sabe, a miséria que a gente é, ela vai dizer assim, Senhor, tu não tens onde pôr a cabeça, vem, reclina aqui a tua cabeça em meus ombros, que eu estou aqui, põe a cabeça no meu colo. É um texto muito doce, é como Padre Paulo diz, Santa Terezinha é muito infantil na sua poesia, que machuca o cara, pô. E eu não me recordo todo aqui, mas eu tenho marcado lá, porque eu sempre gosto de ler. Eu fiquei a noite inteira, fiquei uns 2 dias, pô. Assim, que frase simples, mas que tocou meu coração, Profunda, pô. né? E eu fiquei incomodado, disse, não, realmente, quantas vezes no dia eu deixo de ofender a Deus e assim, Senhor, repousa o teu ombro, ou tua cabeça, tua mão em meu colo. Vem aqui, ele nos pede para dar descanso, Mateus 11:28, né? Renitosamente que eu vos darei descanso e tal. Mas e será que a gente? Será que a gente é aquele beiço amigável para Nosso Senhor repousar, descansar? Tá entendendo? É muito doloroso ouvir que Santa Terezinha, por mais que estivesse em cima de uma cama, na sua fragilidade, recebeu o Cristo em seu colo, e a gente em plena saúde às vezes recusa. Tu quer comentar mais alguma coisa sobre isso, Cláudio? Não, então, assim, ia muito rapidamente. Isso que tá falando aí, Felipe tá falando que é muito importante. Vejam,
Os santos dizem que na catequese você, no começo, para afastar as pessoas do mal, né? Incutir nas pessoas o temor do pecado, do inferno e tudo mais, é muito importante que você fale do inferno. É muito importante. À medida em que você vai se aprofundando na fé, sem jamais deixar de falar no inferno definitivamente, não, até o final da vida, né? Mas você vai falando menos, por quê? Porque já é o estágio de fato do amor, onde você começa a pensar mais em Deus e menos em você mesmo. Essa questão que o Felipe está falando aí é o que a igreja chama, né, a diferença entre atrição e contrição. E na atrição é quando você se arrepende dos seus pecados por temor do inferno, de uma pena, não entendo, você está pensando em si mesmo. E a contrição, Né? Que é ou contrição imperfeita, né? A contrição chamada perfeita é quando você detesta os seus pecados porque ofendem a Deus. Exatamente. E essa é a nossa meta. Porque, de fato, se fosse simplesmente a coisa da atrição de não é porque eu tenho medo de ir pro inferno só. mas, A nossa religião seria um moralismo. mas né? e o que é pecado, Glaucio? Pois é, né? Isso é outra... Lembra Pio XII dizia, né? Que é fundamental, assim, o principal problema Foi do século XX. esquecido da noção do pecado. Esqueci da noção do pecado. E pronto, isso daí já se perdeu. Quanto Porque- mais inferno e tudo mais, já se perdeu completamente. Eu já vi, né? Ouvi, né? Certa situação que o cara diz assim, não, mas isso não é pecado, não. Um exemplo, o lesbianismo. Ah, mas fazer isso aqui não é pecado, não. A igreja não diz nada, porque eu vou pra missa e tudo, ninguém diz nada. É. Não, mas calma aí, você é católico, filho? Não. Não, eu sou, mas você conhece que a igreja ensina. Se você for falar catecismo para essas pessoas, não dá nem certo, né? Você conhece que a igreja ensina que essa situação que você vive é pecado, que se você morrer não, você vai pro inferno. Não, mas isso me interessa não, o padre me aceita ali, tudo bem. É porque tá procurando Né? um consolo terreno e não um consolo eterno. Também tem isso. Porque quando a gente fala de materialismo, mas é isso. Quando a gente fala de materialismo, muita gente esquece desse detalhe. Não é só um materialismo marxista, não é só um materialismo assim no sentido de... É marxista mesmo que eu tô querendo dizer, mas o materialismo, o dano central dele é fazer com que nós fiquemos extremamente apegados às coisas da Materialismo Terra. prático, né? Não, é porque se você falar do materialismo prático, vai parecer que é só uma preocupação financeira. Mas do ponto de vista espiritual, e nós somos hoje em dia profundamente apegados à vida. Tem um amigo meu que outro dia ele estava escrevendo um texto no Facebook chamado Elton. Ele colocou lá, estava lendo um livro sobre a história da morte, que é inclusive de Philippe Arrier, um bom historiador francês. E o Philippe Arrier disse que o homem medieval deixava caveiras expostas constantemente perto das crianças e perto de si. Por quê? Porque a morte era uma constante, era normal. Aliás, a morte ainda é uma coisa normal, A pessoal. nossa melhor amiga, É. né? Mas as pessoas hoje em dia, você pega na pandemia, as pessoas ficaram completamente desesperadas com a possibilidade de morrerem. Por quê? Porque significa dizer que elas não estão com as suas almas tranquilas. Porque no íntimo da nossa natureza, por mais que nós tentemos enfrentar isso, lá no profundo da nossa consciência a gente sabe que está errado. E a gente fica se confrontando e se auto-justificando, se auto-sabotando, né? E aí vem todo esse conforto de uma sociedade envolta às ideias liberais, que a gente leu há pouco no texto de Corsão, que nos afaga. E diz, não, tá tudo bem, não se preocupe não. E ainda diz assim, se preocupe não, que se de fato Deus existir, ele é amor. Não se preocupe não, não se aveste não. Esse Deus cristão aí que estão dizendo pra você, ele vai te perdoar. Entende? E isso tem um filme chamado Ritual, e eu me lembro que depois de ter assistido o filme, o padre que me mostrou, ele disse o seguinte, ele falou, Felipe, o diabo, as pessoas às vezes se enganam com ele, porque pensam assim, eu não acredito no diabo, então tá tudo bem. O diabo vai se importar com essas pessoas? Não, porque essas pessoas ele já ganhou. O sujeito que não acredita no diabo, ele dificilmente vai acreditar em Deus.